Os Estados Unidos mantêm todo o posicionamento de suas forças armadas até que tudo esteja resolvido. E devemos entender o que aconteceu com Maduro pode acontecer com outras pessoas que não sejam justas, mesmo com seus povos. O ditador Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas novamente estão livres. Sabe por que Donald Trump esperou tanto tempo para capturar Nicolás Maduro? Trump poderia ter assassinado Maduro muito tempo atrás, mas escolheu esperar todo esse tempo para que seu exército pudesse capturá-lo vivo. Trump não quer Maduro morto. Do contrário, o poderio americano já teria cancelado o CPF de Maduro há tempos. Ele quer Maduro vivo. E eu te conto agora o porquê. Trump sabe que Maduro é o ponto central para a derrubada do Foro de São Paulo. Um organismo criado em 1990 pelos comunistas Lula da Silva, Fidel Castro, Hugo Chávez e Manuel Marulanda, das Farc, cujo objetivo era transformar toda a América Latina e o Caribe em um novo bloco comunista, já que o comunismo na Europa havia se esfacelado. Maduro será julgado nos Estados Unidos por uma corte americana. É claro que uma delação é bem provável. Os americanos têm um trunfo em suas mãos: o grande articulador e o homem de confiança de Hugo Chávez, Hugo Carvajal. Preso na Espanha em 2021, Carvajal declarou às autoridades que o governo venezuelano financiou ilegalmente partidos e líderes de esquerda em vários países por ao menos 15 anos, usando recursos do Estado e fundos ilícitos para difundir a Revolução Bolivariana. Entre os beneficiados, citou Lula no Brasil, Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai, Ollanta Humala no Peru, Manuel Zelaya lá em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, além do movimento 5 Estrelas na Itália e o Podemos na Espanha. Carvajal foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, onde responde a acusações de tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e colaboração com as Farc no contrabando de cocaína. Agora, os Estados Unidos têm em suas mãos o arco e a flecha, Maduro e Carvajal. De agora em diante, os alvos serão identificados e o tempo de vida mansa de vários desses integrantes de esquema de lavagem de dinheiro, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, de financiamento do movimento comunista pelo mundo, passarão a ter a oposição da maior potência mundial. Quem conhece Donald Trump sabe que ele entra em todas as batalhas com o claro objetivo de vencer e destruir seus opositores. Lula não terá dias fáceis pela frente. Meus amigos, a casa caiu de vez pro sistema. E é exatamente aí mesmo que entra Trump na jogada. Quem não se lembra do que aconteceu na Venezuela, né, gente? E o que está acontecendo com Maduro. Então segura firme, porque o que eu vou revelar agora é bombaço puro, é coisa pesada, é informação que a mídia corre atrás para esconder. Então fique até o final, porque agora o jogo virou. E virou com força. Antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço, deixa o like para esse vídeo, deixa o joinha, para que o YouTube não derrube e esse vídeo chegue ao maior número de pessoas. Então já vamos deixar o like, certo? E compartilhar esse vídeo. E para você que não é inscrito aqui, inscreva-se aqui. Quando chegarmos a 1 milhão de inscritos, eu vou sortear 5 mil reais para um de vocês. Então se inscreva e ative o sininho das notificações. E quando o Trump entra no jogo, meus amigos, é para acabar com tudo. E não vai deixar também o Brasil virar um laboratório de ditadura disfarçada ou um país comunista. Vai dar um basta nesse esquema inteiro e o sistema sabe disso. E é por isso que eles estão desesperados. Então sem mais delongas, sem enrolação, bora reagir a esse vídeo comigo agora, porque tá fortíssimo. A operação militar americana que retirou Nicolás Maduro do poder na Venezuela não foi um ponto final, mas sim um ponto de partida. Fontes em Washington confirmam que, logo após a prisão do ditador, o governo Trump emitiu um comunicado interno direcionado aos líderes da região que deram suporte político e econômico ao regime chavista. A mensagem que chegou aos bastidores de Brasília é clara e aterrorizante: a tolerância acabou e uma suposta lista de cúmplices já estaria sendo analisada no Salão Oval, colocando o governo Lula em alerta máximo. A gente precisa conversar muito sério sobre o terremoto geopolítico que acabamos de presenciar, porque a história da América Latina foi reescrita nas últimas 24 horas. Que parecia impossível, que muitos analistas de esquerda diziam que nunca aconteceria, aconteceu. Os Estados Unidos, sob o comando de Donald Trump, não apenas falaram grosso, eles agiram.
e agiram com uma força e uma precisão que deixaram o mundo atônito. A captura de Nicolás Maduro, retirado de sua cama no Palácio de Miraflores e levado algemado para Nova York. É a imagem definitiva do fim da impunidade para os tiranos do nosso continente. Mas a gente não pode olhar para esse evento como um fato isolado, como um filme de ação que acabou quando os créditos subiram. Pelo contrário, a queda de Maduro é apenas o primeiro dominó de uma fileira que pode ser muito longa. E é sobre isso que a gente precisa falar hoje, sobre o efeito dominó. Sobre o recado que foi mandado não para Caracas, mas para Brasília, para Bogotá, para todos os governos que, de alguma forma, sustentaram, financiaram e legitimaram o narcoestado venezuelano. Vamos analisar os fatos que chegaram até nós. As imagens são chocantes para quem estava acostumado com a impunidade. Nicolás Maduro, o homem forte, o ditador que ameaçava banhar as ruas de sangue, desceu do avião nos Estados Unidos vestindo um moletom, com vendas nos olhos e protetores de ouvido, cercado por agentes do FBI. Ele não desceu como um chefe de Estado. Ele desceu como um criminoso comum, acusado de tráfico de drogas, de liderar o cartel de Los Soles, de envenenar a juventude americana e de oprimir o seu próprio povo. Essa imagem tem um poder simbólico devastador. Ela diz para todos os outros líderes autoritários da região que a proteção do cargo não é absoluta, que a soberania não serve de escudo para o crime organizado transnacional, e que, quando a maior potência do mundo decide que você é um problema, não tem guarda pretoriana, não tem milícia bolivariana, não tem discurso na ONU que te salve. Eles entram, te pegam e te levam. E é aqui que o medo se instala em Brasília. Porque a gente sabe, o mundo sabe, e o Donald Trump sabe que o regime de Maduro não se sustentou sozinho por tanto tempo. Ele teve fiadores, ele teve parceiros, ele teve cúmplices. E o principal fiador político e diplomático da ditadura venezuelana nas últimas décadas foi o governo do PT. Foi o governo Lula. A gente precisa lembrar das refinarias, das obras financiadas pelo BNDES, que nunca foram pagas, do apoio diplomático irrestrito, da recente tentativa de limpar a barra do Maduro dizendo que a Venezuela é uma democracia e que tudo não passa de narrativa. O Lula abraçou Maduro. Ele trouxe o ditador para Brasília com honras de chefe de Estado quando o mundo inteiro o rejeitava. Ele colocou a credibilidade da diplomacia brasileira a serviço de um criminoso procurado pela Justiça Internacional. Agora, com o criminoso preso, qual é a situação do cúmplice? Essa é a pergunta que deve estar tirando o sono do Planalto. Porque a lógica da justiça americana, especialmente em casos de narcotráfico e terrorismo, é a lógica da rede. Eles não pegam apenas o chefe. Eles pegam a estrutura de apoio. Eles vão atrás do dinheiro. Eles vão atrás de quem facilitou a lavagem de dinheiro, de quem abriu as fronteiras, de quem deu suporte político para que o cartel operasse. O comunicado interno que teria sido emitido por Washington, avisando que vocês são os próximos, não precisa ser um papel timbrado entregue na embaixada. Ele é um recado tácito, mas ensurdecedor. Quando Trump diz que vai assumir o controle da Venezuela, que vai administrar o país provisoriamente e que vai retomar o petróleo, ele está dizendo que a festa acabou. Que a América Latina não é mais o parque de diversões do Foro de São Paulo. E a gente precisa falar sobre essa tal lista. Quem estaria nessa lista? A gente pode especular com base nas conexões que são públicas. O Gustavo Petro, na Colômbia, que também tem um passado ligado a guerrilhas e que foi acusado pelo Trump de ser líder do tráfico. E, claro, as autoridades brasileiras que, ao longo dos anos, fecharam os olhos para o fluxo de drogas que vem da Venezuela e passa pelo Brasil para chegar na Europa e na África. O PCC, que é parceiro comercial do regime venezuelano, opera livremente nas nossas fronteiras. Será que isso é incompetência ou é cumplicidade? O governo americano parece acreditar na segunda opção. A situação do governo Lula é de uma fragilidade extrema. Eles apostaram todas as fichas na ideia de que o mundo tinha mudado, de que a soberania nacional era um escudo impenetrável e de que eles poderiam brincar de anti-imperialismo sem consequências. Mas o mundo mudou, sim, só que para o outro lado. Com a volta de uma política externa americana agressiva, baseada na força e no interesse nacional, o espaço para a demagogia esquerdista acabou. O advogado do Trump, Martin DeLuca, já tinha avisado que a linha tinha sido cruzada. Agora, com a ação militar, a gente vê o que acontece quando se cruza a linha. E o medo em Brasília não é apenas de uma invasão, claro que não. O medo é das sanções. O medo é dos dossiês. O medo é de que, nos interrogatórios que vão acontecer agora em Nova York, o Maduro e a sua esposa, Cília Flores, comecem a falar. Vocês imaginam que o Maduro sabe sobre a política brasileira? Vocês imaginam o que ele sabe sobre os financiamentos de campanha, sobre as malas de dinheiro, sobre os acordos secretos? Se ele resolver abrir a boca para tentar reduzir a sua pena, ele tem o potencial de implodir a República Brasileira. Ele é o arquivo vivo de 30 anos de relações promíscuas entre a esquerda latino-americana. E agora, esse arquivo está nas mãos do FBI e da DEA. Isso é o que a gente chama de xeque-mate. O Lula não tem mais cartas na manga. Ele não pode mais ligar para o Maduro e combinar uma estratégia. O telefone do Maduro agora está na mesa de um agente federal americano. As conversas, os segredos, tudo está exposto.
E a reação do governo brasileiro até agora foi patética. O silêncio, seguido por notas tímidas de preocupação, mostra que eles estão paralisados. Eles não sabem o que fazer. Se condenarem a ação americana, compram briga com o Trump e aceleram a sua própria queda. Se apoiarem, traem a sua base e admitem que apoiaram um bandido esse tempo todo. Eles estão em um beco sem saída. A gente precisa analisar também o impacto disso nas nossas Forças Armadas. A reportagem do SBT mostrou que bases militares na Venezuela foram bombardeadas. A estrutura de defesa do Maduro virou pó em questão de horas. Isso manda um recado muito claro para os militares brasileiros, que muitas vezes acertaram com esse projeto de poder ou se omitiram diante dele. O recado é que não existe força regional capaz de peitar a determinação americana quando eles decidem agir. O alinhamento automático com ditaduras não garante segurança, garante virar alvo. E o povo brasileiro? Como fica nessa história? Para a grande maioria dos brasileiros, que não compactua com o comunismo, que não apoia ditaduras, essa notícia é um alívio. É a sensação de que a justiça, que falhou tantas vezes por aqui, finalmente chegou, vinda de fora. Ver um ditador algemado é uma imagem terapêutica para um povo que está cansado de ver a impunidade reinar. Mas a gente não pode ser ingênuo. A instabilidade na Venezuela vai ter reflexos aqui. A gente pode ter novas ondas migratórias, a gente pode ter retaliações comerciais, a gente pode ter turbulência econômica, o preço da limpeza é alto, mas o preço de continuar vivendo no lixo, convivendo com o narcoestado na fronteira, era muito maior. A ação do Trump também coloca uma pressão imensa sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre o ministro Alexandre de Moraes. Eles, que se colocaram como os guardiões da democracia, agora veem o seu principal aliado geopolítico, o governo Lula, ser desmascarado como cúmplice de uma ditadura criminosa. A narrativa de que a direita é o perigo e a esquerda é a salvação não se sustenta quando o líder da esquerda continental é preso por tráfico de drogas. O sistema todo está em choque. A imprensa, que passou anos normalizando o Maduro, chamando ele de presidente, agora tem que noticiar que ele é um traficante preso. Os intelectuais que assinavam manifestos em defesa da Venezuela agora estão mudos. A queda de Maduro é a queda de toda uma estrutura de mentiras que foi construída para enganar o povo latino-americano. E o recado: você é o próximo ECOA não só para o Lula, mas para todo esse sistema. Para os juízes que soltaram bandidos, para os jornalistas que mentiram, para os empresários que financiaram. A festa acabou, a luz acendeu e a polícia chegou. A gente tem que ficar muito atento aos próximos dias. As revelações que virão de Nova York podem mudar o curso da nossa história. Se aparecerem provas concretas de financiamento ilegal de campanhas no Brasil com dinheiro do narcotráfico venezuelano, não vai ter TSE que segure e não vai ter STF que abafe. A pressão será insuportável. O governo pode cair não por um golpe, mas pela revelação de seus crimes. O Brasil precisa se preparar para esse momento. A gente precisa estar pronto para exigir que a lei seja cumprida também aqui. Se os americanos tiveram a coragem de prender um presidente estrangeiro, nós temos que ter a coragem de investigar e punir os nossos próprios governantes se eles estiverem envolvidos. A soberania nacional não pode ser usada como escudo para a impunidade. O que aconteceu na Venezuela é a prova de que o mal não dura para sempre. De que, por mais forte que pareça um regime, ele tem pés de barro. O Maduro parecia invencível. Ele tinha o exército, tinha as milícias, tinha o dinheiro do petróleo, tinha o apoio da Rússia e da China. Mas bastou uma noite, uma operação bem planejada, e ele caiu. Ele estava dormindo no palácio e acordou na prisão. Essa é a fragilidade dos tiranos. Eles vivem com medo, cercados de seguranças, mas sabem que, no fundo, são odiados e que o seu poder é ilegítimo. E quando a força real chega, a força da lei e da ordem, eles desmoronam. O Lula deve estar olhando para essas imagens e pensando no seu próprio futuro. Ele sabe que se colocou do lado errado da história. Ele sabe que escolheu os amigos errados. E agora ele está sozinho no continente, cercado por governos de direita que estão ascendendo e sob a mira da águia americana. A nossa parte, como cidadãos conscientes, é não deixar que a narrativa seja sequestrada. A gente tem que lembrar todos os dias quem era o Maduro e quem eram os amigos dele. A gente tem que cobrar coerência. A gente tem que exigir que o governo brasileiro se posicione. Eles estão do lado do traficante preso ou da justiça internacional. Essa resposta vai definir quem nós somos como nação. A operação na Venezuela também desmonta a tese de que o Brasil precisa se alinhar com a China e a Rússia para ter proteção. A China não salvou o Maduro. A Rússia não salvou o Maduro. Na hora H eles recuaram. Eles não vão comprar uma guerra nuclear por causa de um ditador sul-americano. O Lula, ao apostar nos BRICS como contraponto aos Estados Unidos, fez uma aposta de alto risco e, pelo visto, perdeu. O Brasil precisa voltar para o seu lugar natural, que é o Ocidente. Nós somos uma democracia ocidental, com valores cristãos, com economia de mercado. O nosso lugar não é ao lado de teocracias iranianas ou ditaduras comunistas. O nosso lugar é ao lado das nações livres. E a queda do Maduro é a oportunidade perfeita para a gente realinhar a nossa rota. Mas para isso a gente precisa de uma mudança interna. A gente precisa de um governo que entenda isso.
E o governo atual, infelizmente, está amarrado ideologicamente ao passado. Eles não conseguem romper com a Venezuela, porque romper com a Venezuela seria romper com a sua própria essência. Eles são farinha do mesmo saco. E é por isso que eles vão afundar abraçados. O você é o próximo não é uma ameaça, é uma constatação. É a lei da gravidade política. Quando o pilar central cai, o teto desaba. O pilar venezuelano caiu. O teto do Fórum de São Paulo está rachando. E quem estiver embaixo vai se machucar. A gente vai continuar aqui, acompanhando cada desdobramento, cada revelação, cada movimento desse xadrez. Porque a gente sabe que isso afeta a nossa vida, o nosso bolso e a nossa liberdade. O que acontece lá fora tem impacto direto aqui dentro. E para você que está assistindo, eu digo, tem esperança. O mundo está mudando. A impunidade está diminuindo. A justiça, às vezes, vem de formas que a gente não espera, mas ela vem. O dia de hoje é um dia histórico. É o dia em que a gente viu que o crime não compensa, mesmo quando você é dono de um país. Fiquem atentos às notícias que virão dos Estados Unidos. Os depoimentos, as provas, os nomes. A caixa de Pandora foi aberta. E o que vai sair de lá vai limpar a América Latina. Pode ser um processo doloroso, pode ser um processo traumático, mas é um processo necessário. A infecção precisa ser exposta para ser curada. E a Venezuela era uma infecção exposta há muito tempo. Agora, começou o tratamento de choque. Vamos ver se o Brasil tem anticorpos suficientes para resistir ou se a doença já tomou conta de tudo. A reação da mídia, o desespero dos bastidores e o pânico mostram que eles perderam o controle do jogo. E se tentarem manipular 2026, se repetir aqui o que fizeram na Venezuela, pode anotar, né, gente? Trump vai entrar pesado e o Brasil vai viver um momento que vai marcar a história. Agora eu quero saber de você. Você acredita que Flávio Bolsonaro vai ganhar as eleições de 2026? Comenta aqui abaixo. Você votaria nele? Eu quero saber a opinião de vocês explodindo aqui abaixo nos comentários. Taca o teu comentário aqui embaixo, porque esse jogo de reviravolta só está começando. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, porque o Brasil precisa saber disso. E ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tamo junto e fui!